Satanás é o pai da mentira, e apesar de ter esse nome, não é somente a mentira que ele usa para enganar as pessoas. Ele faz tantas outras coisas com a finalidade de enganar as pessoas, e talvez você não sabia disso. No vídeo de hoje vamos falar sobre isso, mas antes de começar, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva e ative o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será o primeiro a ser notificado. Então vamos lá. Satanás era um anjo de luz que, por causa da sua rebeldia contra Deus, foi expulso do céu. Veja essa passagem. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Quando Satanás caiu, ele foi lançado aqui na terra a fim de enganar as nações, e até hoje é isso que ele faz, tentar colocar um engano nas pessoas. A mentira é apenas uma das formas que Satanás pode agir contra alguém. Afinal, ele não se apegou à verdade e foi homicida desde o início. Mas embora muitos pensem que somente a mentira é que Satanás pode usar contra alguém, não é somente isso. Ele tem várias ferramentas para fazer este trabalho sujo. E vamos ver hoje 3 delas. A primeira ferramenta de Satanás é a mentira. A palavra de Deus é a verdade e nela não há mentira nenhuma. Mas muitos têm ao longo dos anos distorcido a palavra de Deus, e isso tem trazido como consequências doutrinas demoníacas. O objetivo de Satanás, com a falsa informação da palavra de Deus, é colocar o engano no coração das pessoas. Por isso é muito importante ter sabedoria, conhecimento acerca das Escrituras. Quando vimos na ocasião que Jesus foi levado ao deserto, Satanás citou passagens da Bíblia, porém, como uma forma distorcida do que ela realmente é. Afinal, ele é Satanás e jamais quer que alguém conheça a verdade. Por isso que as Escrituras testificam da verdade e a importância de conhecer ela para libertar do engano. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta do engano e da sedução do diabo. A única forma que temos como saber a verdade é estudando elas. O que Satanás faz, na verdade, é citar trechos da Bíblia sem complemento. Segundo, opera sinais e prodígios. Satanás também não é limitado quando falamos da questão do poder dele para o mal, e ele pode sim imitar sinais e prodígios para enganar as pessoas. E muitas dessas pessoas, por não terem conhecimento da palavra de Deus, acabam caindo nesses enganos. Quando Moisés foi libertar os povos de Deus da escravidão do Egito, Moisés, ordenado por Deus, fez sinais e prodígios, mas era tudo pela vontade de Deus. Porém, quando as águas se tornaram vermelhas, os magos e encantadores também fizeram o mesmo. Veja o que está escrito. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. O que podemos ver é que Satanás também pode fazer seus falsos sinais. Afinal, quando lemos sobre o anticristo, a Bíblia diz que ele fará muitos sinais e prodígios que, se possível, enganará até mesmo os escolhidos. Não somente nessa ocasião, mas em várias passagens da Bíblia, podemos ver que mesmo as artimanhas de Satanás vão continuando. A intenção de Satanás é parecer com Cristo, por isso ele faz sinais falsos para nos enganar. Terceiro, transformar-se em anjo de luz. A função dos anjos é proteger a humanidade e fazerem algum serviço para Deus. Satanás tem uma legião de demônios que estão prontos a seu comando para fazer tudo o que é ruim. Satanás era um anjo de luz e depois caiu. Ele então pode se transformar em anjo de luz. Veja essa passagem. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Irmãos, vocês não têm ideia de quantas pessoas que já foram enganadas por isso, quando falam que viram um anjo e que ele falou coisas novas para elas, ou até mesmo deram uma ordem. E com isso surgem muitas falsas religiões que não levam a verdade acerca da palavra de Deus.
Satanás é um mensageiro falso. Ele quer nos enganar constantemente e tirar o evangelho verdadeiro e colocar somente palavras humanas na Bíblia de uma forma que acolha o pecado das pessoas como algo normal, para que não venha até Jesus Cristo, o caminho para a vida eterna. Veja o que está escrito a respeito dessa passagem. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Quando Paulo fala que ainda que um anjo nos anuncie outro evangelho, ele mesmo tendo conhecimento de que Satanás pode se transfigurar em um anjo de luz e anunciar um falso evangelho. Por isso, é sempre importante não se deixar ser levado por influência de pessoas que estão mascaradas diante de Satanás, mas anunciam o que não é a verdade. Quanto a esses, queridos irmãos, seja anátema. Meus amigos, este foi o vídeo de hoje e eu espero que tenham gostado. Juntos, podemos seguir na caminhada com Deus e ir mais longe com a palavra de Deus. Afinal, ela é a verdade. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Tenho certeza que se você conhecer a verdade, será liberto das armadilhas de Satanás. Que a graça de Deus em Cristo Jesus seja para com todos vocês.